Mais uma vez, eu agradeço o Grupo Central de estar aqui para poder falar sobre esse tema que eu venho desenvolvendo há algum tempo, que é a otimização cognitiva. Bom, a Tamires já falou um pouco sobre mim, eu deixo aqui minha rede social para vocês, mas o objetivo é a gente falar sobre otimização cerebral, né? Como que a gente pode, através da medicina funcional, melhorar a função cognitiva dos nossos pacientes. Por quê? Porque é uma queixa frequente do consultório, né? De tudo que eu atendo, fadiga é a principal queixa e sempre associada à fadiga física e mental, cognitiva. E a gente sempre pensa, será que é um estresse elevado? Será que é um pré-burnout? Será que é só uma depressão e vai ter que tratar com antidepressivo? Então, esses diagnósticos rasos, eles precisam ser melhor investigados para que a gente consiga entregar resultado para os nossos pacientes. Então, brain fog é uma expressão que ficou muito conhecida depois da pandemia, né, porque veio vinculada a um sintoma pós-Covid, pós-spike, mas sempre existiu exatamente com essa definição de sensação de confusão mental, de dificuldade de concentração, falha da memória, falta de foco e falta de clareza mental. Quantos de vocês já receberam pacientes com essas queixas no consultório, né? E o impacto é muito grande, porque prejudica a produtividade dos nossos pacientes em tudo que ele quer fazer, seja inclusive profissional da área de saúde, que traz muito essa queixa, além de trazer impactos negativos na saúde mental, no bem-estar. Onde a gente encontra essa queixa? Qual é o perfil do paciente? É muito comum em quadros de estresse prolongado, de insônia, quem não dorme bem, de fadiga crônica, de síndromes metabólicas, né? O paciente que ele tem as disfunções metabólicas, resistências insulínicas, até mesmo o próprio lipedema, o paciente está fadigado. Em doenças neurodegenerativas, como eu disse, foi muito falado na síndrome pós-Covid, também relacionado a intoxicações por metais, principalmente o alumínio, que está bem aí no convívio das pessoas, nos desodorantes convencionais, nas panelas e utensílios de cozinha, que liberam esse metal tóxico e ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central, causando também alterações cognitivas. E faz parte do carro-chefe também da minha rotina atual, mulheres no climatério e na menopausa, no pós-menopausa, também com declínio cognitivo. Então, a abordagem que eu vou trazer aqui hoje, que vai incluir injetáveis no final, que é o interesse de todos vocês, vai trazer solução para todos esses casos, tá? De onde vem o brain fog? Qual é a fisiopatologia, né? Na verdade, aquela gênese de quase todas as doenças crônicas degenerativas. Tudo começa com um processo inflamatório, crônico, subagudo, que liberam citocinas que vão atingir o sistema nervoso central, aumentando o estresse oxidativo e os danos relacionados a esses radicais livres de oxigênio que não foram neutralizados, e, consequentemente, trazendo a disfunção mitocondrial. Mitocôndria é essa organela tão importante que é a nossa fonte de energia. Tudo que a gente come, ela transforma em ATP se estiver num ambiente saudável. Então, um ambiente inflamado, com estresse oxidativo, você perde a capacidade da mitocôndria de produzir energia. E, tipicamente do brain fog, a gente tem como consequência desequilíbrio dos neurotransmissores, principalmente a acetilcolina e dopamina estando em baixa. O interessante é que na gênese da síndrome pós-spike, pós-Covid, no qual, se a gente estudar a fisiopatologia, a persistência de fragmentos da proteína S nos monócitos não clássicos, que se aderem ali ao endotélio, causando uma endotelite crônica e perpetuando esse processo de inflamação, de estresse oxidativo, todos esses processos estão relacionados ao brain fog também no pós-Covid, tá? Como vamos abordar? Já vamos partir para os injetáveis? Não. Eles são ali a nossa cereja do bolo, tanto que eu deixei para o final da aula. Por quê? Porque para eu tratar um paciente de qualquer coisa que seja que ele te procura no consultório, e você quer usar, que você aprendeu aqui nos congressos, usar suplementos de qualidade,
você precisa entregar, desenvolver, criar um terreno biológico propício para a ação do suplemento. Entenda os suplementos como uma semente. Se jogar uma semente num piso duro como esse aqui, não vai funcionar. Então, a gente precisa cultivar esse terreno, propiciar que o investimento do suplemento traga o resultado através de estilo de vida. Eu não trato tudo com dieta, mas eu não consigo tratar nada sem mexer na dieta. Eu preciso trabalhar a dieta do paciente, principalmente uma dieta anti-inflamatória, tá? Reduzindo aqueles alimentos que persistem com a inflamação que já está acontecendo. Principalmente glúten, açúcares, caseína dos produtos lácteos, do leite de vaca, óleos ômega 6. Existe uma desproporção enorme no consumo de ômega 6, que é importante, mas ele precisa estar equilibrado com ômega 3, numa proporção aí de 2:1 numa dieta saudável. Se a gente for ver a dieta atual, ocidental, rica em óleo de soja, milho, girassol, canola, frituras, industrializados, fast foods, essa proporção pode chegar até 20:1. E esse paciente ele está inflamado. A membrana celular dele é uma membrana inflamada em virtude desse excesso de ômega 6. Então, suplementar o ômega 3 é importante, mas eu tenho que tirar o excesso de ômega 6 da dieta. Lembrem de óleo de soja, milho, girassol e até o canola aqui não é tão saudável quanto se pensa. Outro item que deve ser removido, evitado o máximo da dieta, é o glutamato monossódico, que é aquele saborizante dos produtos industrializados, dos condimentos, dos temperos prontos, que é neurotóxico, ele tem uma capacidade de neurotoxicidade muito grande, além dos metais pesados e reduzir o consumo de álcool. Conseguir orientar, estimular o meu paciente, induzir ele a uma dieta saudável, a gente tem que gastar tempo nisso no consultório. Não é só, para de comer isso e pronto, você tem que ensinar, e vai trocar pelo quê? Quais as estratégias a serem feitas? Então, gastar tempo com a parte da dieta, sim. E estimular também a prática regular de atividade física. Musculação é essencial. Não é só para ficar bonito, com o corpo sarado. Musculação hoje é saúde. A gente vai conseguir efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores através da musculação, quando se libera miocinas na corrente sanguínea, que atravessam a barreira hematoencefálica, e chegam até o cérebro, protegendo o cérebro. Então, a gente treina o músculo, mas protege o nosso cérebro também, tá? Eu falo que musculação é inegociável, gostando ou não. A partir de 40 anos é obrigação, tem que fazer, tá? E dentro ainda do estilo de vida saudável, proporcionar uma higiene de sono, ensinar o paciente a dormir direito, dormir cedo, antes das 11 horas da noite. Para isso, ter finalizado a alimentação 2, 3 horas antes, evitar telas 1 hora antes. Então, tem que ter esse processo, além de usar luzes especiais, evitar o excesso de luz branca, pode utilizar chás, excesso de cafeína depois de 3 horas da tarde. Então, estratégias para melhorar a qualidade do sono, além de suplementos que podem ser utilizados, e técnicas de gerenciamento do estresse e busca pela resiliência. Então, a gente ensina isso no dia a dia do consultório. O que pode ajudar para melhorar os sintomas? Fazendo um resumo. Tem que ter atividade física na rotina, manter o pensamento positivo, dormir bem, reduzir álcool e cigarro, reduzir telas, melhorar a hidratação. Muitas vezes, o paciente que está com algum distúrbio cognitivo pode ser simplesmente uma desidratação. Se ele não está consumindo água adequada, melhora o perfil cerebral quando se entrega mais água. E cuidar das tarefas, fazer uma organização, um planejamento, vencer a procrastinação, para que você possa lidar com os imprevistos de uma forma mais leve e branda, para ajudar também na sua função cognitiva. Eu trago alguns títulos aí de leituras que auxiliam a vocês entregarem o estilo de vida para os pacientes. Tem um livro de minha autoria, um que eu sou coautor, e um outro que, para mim, é um livro surpreendente, muito importante, sobre saúde cognitiva relacionada à alimentação, como que o glúten e os açúcares, eles deterioram o cérebro e a função cerebral. Ok? Vamos partir para a suplementação, então, que é foco da aula. Suplementação inteligente, que a gente vai utilizar nutracêuticos aqui selecionados, para melhorar a energia mitocondrial,
Na aula anterior, vocês viram a importância da mitocôndria, aqui vou estar falando dela de novo, para modular a inflamação, atuando diretamente na gênese do problema e melhorar a função neurotransmissora. E aí entra o Lecibrem, que vocês já me viram falar dele outras vezes, né? É um ativo exclusivo da Central Pharma. E por que que ele é surpreendente? Eu só comecei a falar dele depois que eu recebi e comecei a utilizar no final de um ano cansativo, e eu tive realmente essa resposta de um reset, de melhorar a capacidade cognitiva para dar conta do recado. O Lecibrem, ele é um composto de fosfolípides marinhos, tá? Rico em fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, isso tudo com muito DHA. Lembra que eu falei da desproporção do ômega 6 para o 3? Aqui eu já entrego a fração de DHA do ômega 3. Eu não tenho tanto o EPA, mas eu tenho DHA suficiente para nutrir o nosso cérebro. Então veja aí a composição em 500 miligramas em uma cápsula de Lecibrem. A riqueza de fosfatidilcolina, que é o percussor da acetilcolina, que também estava envolvida na gênese do brain fog pela baixa disponibilidade desse neurotransmissor, além de alta concentração de DHA. Eu falo, né, para colegas e também para pacientes, doutor, tomando Lecibrem, precisa tomar outro ômega? Para DHA, não, mas se você precisar desinflamar a ação anti-inflamatória vascular do EPA, eu preciso complementar com EPA pure, com outro tipo de ômega que seja rico em EPA também. Indicações do Lecibrem, para além do brain fog. Crianças, quantas crianças? Olha, de 7 a 20% das crianças com transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, suportando aí o neurodesenvolvimento. Adultos, é a grande maioria do atendimento diário, ansiedade, brain fog, estresse mental e crônico. E idosos, para prevenção de declínio cognitivo e prevenção de demência também é uma arma que a gente pode utilizar, sempre lembrando, apoiado pelo estilo de vida saudável. O Lecibrem melhora foco, atenção, velocidade de processamento, diminui a impulsividade nessas crianças com esses distúrbios, reduz a neuroinflamação e controla o estresse oxidativo, suporta a independência cognitiva nos idosos e permite mais estabilidade emocional e performance mental. Eu tomei minha dose antes de subir aqui para falar com vocês, viu? Então, aqui eu trago os sinais e sintomas e a causa. Então, a lentidão mental, o brain fog, a perda de memória recente, está relacionado com baixa acetilcolina e baixa fluidez das membranas neuronais. Entenda a membrana do neurônio como um fio que transporta ali o impulso, precisa estar bem encapadinho e funcionando bem. Quando há falha, se perde esse impulso e aí começa a ter o declínio cognitivo. O Lecibrem, ele atua exatamente mantendo essa plasticidade de membrana e essa membrana mais fluida para a transmissão dos impulsos nervosos. Irritabilidade, ansiedade está relacionado com déficit na síntese de neurotransmissores, fadiga mental relacionado com baixa função mitocondrial cerebral, declínio cognitivo nos idosos com comprometimento da neuroplasticidade. E a gente consegue atuar exatamente com os ativos que existem no Lecibrem em todas essas funções cognitivas, desinflamando, melhorando a acetilcolina, dando mais estabilidade de membrana e promovendo a neuroplasticidade cerebral, certo? Então, o Lecibrem, ele melhora essa fluidez de membrana, facilita uma comunicação mais ágil entre os neurônios, atua na plasticidade sináptica, principalmente para aprendizado de coisas novas, contribui para a redução do estresse crônico, diminuindo os níveis de cortisol e melhorando a resposta adaptativa ao estresse crônico. Por que eu fiz essa pausa para falar? Porque é um gancho para o próximo ativo que a gente vai linkar ao tratamento. Vocês vão ver mais adiante, tá? Benefícios comprovados, então, aumentando o desempenho escolar, melhora a comunicação entre os neurônios, promove equilíbrio emocional, reduz a hiperatividade, melhora a memória e a atenção e o desenvolvimento cerebral e reduz os sintomas de fadiga mental, tá? Versatilidade, quando eu falo que serve também para as crianças. Meu filho de 5 anos, ele é um pouco mais agitado do que eu e ele usa o Lecibrem. Tá? Ele usa em gomas e toma a gominha ali como se fosse uma bala depois do almoço, é a sobremesa dele.
aceitou muito bem, tem alta palatabilidade, tá? Eu tomo em cápsula. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tomo em cápsula, né, a posologia da cápsula de 500 miligramas. Uma cápsula 2 vezes ao dia, manhã e após almoço. Evitem o Lecibrem à noite, porque ele vai melhorar a função cognitiva. Eu tive paciente que tomou à noite e não dormiu, ficou com insônia e com pensamentos acelerados. Então tem que tomar mais cedo, no primeiro momento da manhã, tá? E é possível também, para aquelas crianças que não suportaram a palatabilidade da goma, principalmente autistas, que têm essa dificuldade de palatabilidade, de textura, desculpa, a suspensão. E aí eles aderem bem ao tratamento também, tá? E, além da versatilidade de apresentação, eu consigo ter o Lecibrem associado a outras substâncias. Essa fórmula eu desenvolvi junto à Central Pharma e já está disponível também lá no site, que é o Cognistress Plus, que, além do Lecibrem, eu entrego coenzima Q10 de alta absorção, microencapsulada, que melhora ainda mais a biogênese mitocondrial, Bacopa Monnieri como um grande fitoterápico para a neurocognição e acetilcarnitina, que é combustível para o nosso cérebro, tá? Quando eu disse ali na resposta neuroadaptativa ao estresse, a gente entra com mais um ativo nesses quadros de declínio cognitivo, que é o Mediate. O Mediate é um blend que ele vai atuar exatamente na tríade neurocognitiva, cuidando do estresse, atuando a nível de eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, também atua a nível mitocondrial, aumentando o suporte mitocondrial e otimiza a função neurotransmissora. De que é composto? O que tem ali? Igual mostrei o que tem dentro da cápsula do Lecibrem, o que tem dentro da cápsula do Mediate? Ele é um bioativo padronizado com geranil, geraniol, alfa-tocotrienol, beta-cariofileno, vitexina, além de ter outros, como ácido elágico, clorogênico, flavonoides e a delfidina. Eu coloquei ali quais são as origens dos fitoterápicos que ele traz ali junto com todos esses princípios ativos, tá? Então, como eu disse, o Mediate é único, ele é exclusivo, ele é inédito, porque ele atua na tríade neuroadaptativa. Olha como é interessante, eu nutro o cérebro com o Lecibrem e promovo ali a função de neurotransmissor, de plasticidade cerebral, e controlo, né, a modulação do estresse, junto com o estilo de vida de gerenciamento do estresse, melhora o suporte bioenergético cerebral, atuando a nível mitocondrial, e reduz a neuroinflamação, exatamente com um potencial adaptativo, né, de adaptógeno superior aos outros convencionais. Qual a importância dessas ações? O estresse crônico, ele reduz a nossa produtividade, cerca de 20% a 30%, principalmente quando a gente tem um excesso crônico de cortisol, e na hora dele, que você precisa do cortisol, ele falha, porque você já gastou demais, tá? Não tem nada mais inflamatório para o nosso corpo do que o estresse. Exatamente por isso, você vive estressado, você está num pré-burnout, seu cortisol sempre é elevado. Quando você precisa, fisiologicamente, do cortisol como anti-inflamatório natural, cadê? Você já terminou, não tem mais disponível, tá? Então, esse controle da hiperatividade crônica do eixo que regula o cortisol é muito importante, porque o excesso é neurotóxico, tá? Cortisol, quando a gente faz painel hormonal, seja salivar ou sanguíneo, cortisol é aquele hormônio que ele tem que estar no meio, né? Hormônios importantes a gente coloca no quartil superior, coisas que não precisam no nosso exame laboratorial, como alumínio, tem que ficar abaixo do quartil inferior, fora dos valores de referência. O cortisol tem que estar equilibrado, eu preciso dele alto de manhã, no pico do cortisol da manhã, mantendo um nível intermediário por volta das 3, 4 horas da tarde, e zerando à noite para a gente dormir. Eu faço a curva do cortisol salivar e pego pacientes com o pico 10 horas da noite, ou 7 horas, quando está chegando em casa e encontrando com as crianças. Não vai dormir direito e acorda de manhã com cortisol baixo, sem energia. Então, fazer essa regulação de ciclo é muito importante. Eu falo isso com propriedade, que eu tenho 3 filhos em casa. Então, eu sei como é a loucura e como que eu consegui gerenciar isso para as coisas darem certo, tá? Então, além do controle do estresse, o Mediate ele atua no gerenciamento de neurotransmissor, principalmente equilibrando GABA, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores especiais para cognição, humor e regulação emocional. Então, a gente espera também um melhor equilíbrio emocional, clareza mental e suporte ao aprendizado.
é um ativo que, para além do brain fog, como a gente está utilizando aqui, ansiedade, mulheres que estão com irritabilidade no climatério e na menopausa, você pode utilizar como uma arma antes de pensar na medicação tradicional, que às vezes pode ser necessário em alguns casos. O Mediate também, em toda a sua composição, ele protege a mitocôndria, melhora a energia cerebral, porque estimula a produção de ATP no cérebro. Reduz a fadiga mental e melhora a clareza cognitiva. Mitocôndria é a chave. Vocês já pararam para pensar nisso ao longo de todas as aulas que vocês já assistiram? Porque todo o processo de doença crônica, de inflamação, de estresse oxidativo, leva a dano mitocondrial. A mitocôndria ela é sensível, ela não funciona quando você está inflamado e hiperoxidado. E aí ela aumenta mais o estresse oxidativo, que ela entra num curto-circuito. Então, você precisa corrigir mitocôndria para tratar os seus pacientes com doenças crônicas. E a redução, por último, a redução da neuroinflamação. O neuroinflaming está ligado à neurodegeneração, fadiga mental e declínio cognitivo. Então, quando a gente associa dieta anti-inflamatória, exercício físico, técnicas de gerenciamento do estresse, paciente dorme bem, e entra com um produto que vai desinflamar o cérebro, você já começa a ter melhora. Tá, doutor, mas eu não quero cortar o glúten, vou continuar comendo açúcar, sedentário e vou tomar o Mediate. Você pode até ter um resultado, mas você não vai ter o resultado clínico satisfatório. Tá? Então, é muito importante bater nessa tecla. E, para isso, quem está aqui me assistindo, e tem até aqui colegas que também são meus pacientes que estão aqui comigo, o que é o recado mais importante quando vocês vão cuidar de pessoas e ensiná-las a serem saudáveis? Cada um de nós tem que ser exemplo. Tudo que eu prego sobre dieta, exercício, gerenciamento do estresse e sono, eu sei que funciona, porque eu fiz para mim e faço todos os dias. Então, quando você se torna exemplo, você aumenta a sua credibilidade e prova que a clínica funciona. Tá? Então, o Mediate ele traz exatamente resiliência cognitiva, essa palavra tão importante. A gente tem que se tornar resiliente aos estresses externos, seja emocionais e físicos. Mais uma vez, puxando a sardinha para a musculação. Quer exercício mais resiliente do que a musculação? Fazer força contra alguma coisa sentindo dor e continuar fazendo? Isso é saber lidar com a dor, isso é resiliência, e o Mediate nos ajuda também nesse processo. Tá? É uma formulação inovadora, com todos esses benefícios, com bases científicas, um avanço realmente nutricional, que garante clareza mental, cognição aprimorada, proteção contra envelhecimento cerebral. A mesma experiência positiva que eu tive com o Lecibrain que eu contei aqui para vocês, na minha casa, minha esposa com o Mediate, para mim, assim, foi sensacional, me ajudou demais. Então, realmente funciona. Tá? Indicações, além do tema de brain fog que estamos falando aqui hoje. Estresse crônico, quadros de ansiedade, irritabilidade, hipervigilância, insônia. Como que eu posso usar ele no sono, além do gerenciamento do sono? Uma cápsulazinha de manhã, que ajuda no gerenciamento do estresse, 2 à noite, titula a dose do paciente, ele vai ajudar a dormir, um ativo para além da melatonina. Muita gente não se dá bem com melatonina, tem sonhos vívidos, um sono tumultuado, acorda ressaqueado no dia seguinte, então a gente tem essa estratégia a mais. Fadiga mental, falta de clareza cognitiva, muito útil para auxiliar nos quadros de burnout. Burnout já é uma questão mais severa, que sim vai precisar de medicação alopática, mas o Mediate entra em paralelo para nos ajudar a desmamar desses remédios. Déficit de atenção, dificuldades cognitivas, suporte auxiliar em quadros de insônia, qualidade de sono prejudicada, envelhecimento cerebral e fadiga do declínio cognitivo. Essa frase foi minha quando eu comecei a usar esses 2 ativos. É uma grande sinergia terapêutica cognitiva. A ação dos 2 juntos realmente é muito significativa quando a gente aprende a tratar o paciente como um todo. Tá? Passando rapidamente aqui os produtos da Central Nutrition, que também ajudam e auxiliam no suporte neurocognitivo. O NeuroHealth também é um blend de nootrópicos e antioxidantes, modula a função mitocondrial e neurotransmissora e também tem as mesmas indicações que a gente está tratando, exatamente pela sua rica composição.
além da fosfatidilcerina que a gente tem ali no Lecibrem, tem a coenzima Q10, tem o inositol, magnésio, mineral fundamental, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tem o NAC e o resveratrol como antioxidantes, tem a colina como percussor da acetilcolina, tem o triptofano como percussor da serotonina, tem complexo B, tem a curcumina como anti-inflamatório. Então, olha que ele também atua na gênese do processo, tá? Esse eu vou parar um pouco, porque não tem ativo ou suplemento mais estudado, com mais evidência científica, que a creatina. E creatina não é só para músculo. Creatina não é só para recuperação muscular, para ficar forte, para ganhar volume, para treino. Creatina é um grande ativo para neuroproteção, porque ele atua diretamente na produção de ATP neuronal e reduz fadiga cognitiva e melhora o processamento mental. Façam teste nos idosos, nos pacientes acamados, nos pacientes que estão já com declínio e começam a dar doses de creatina que vão funcionar para poder melhorar não só a parte física, mas a parte cognitiva. Principalmente também pensando em prevenção. Então, quem ainda não toma creatina, já pensa em tomar. E sem mitos, tá? A gente vê muito, eu recebo essa enxurrada de perguntas. Creatina causa dano renal, creatina causa cálculo renal. Isso é mito, isso não acontece. Creatina não causa dano renal em rins saudáveis. Paciente que tem uma nefropatia diabética, nefropatia hipertensiva não controlada, descompensada, aí sim você vai pesar um pouco, diminuir um pouco a mão na creatina. Mas... doutor, mas minha creatinina era de 0,9, comecei a tomar creatina, foi para 1,1. Normal. O processo de depuração da creatina é aumentar a creatinina sérica. Não que isso significa perda da função renal. Tá? Então, a gente também tem que entender isso. Outro ativo, né, que estava ali posteriormente, que é fundamental e vai estar no protocolo injetáveis que eu trago para vocês, é a coenzima Q10. Coenzima Q10 que desempenha um papel fundamental na transferência de elétrons na matriz, na crista mitocondrial para a formação de ATP, protege as células contra radicais livres. Ela é um excelente antioxidante, inclusive protegendo a oxidação das placas de ateroma quando a gente pensa em doença cardiovascular. Tá? Então, é realmente um ativo fundamental. A vitamina B12, gente... comecem pelo básico. O paciente que primeira vez chegou no seu consultório com declínio cognitivo, com fadiga, e não suplementa nada, dose a vitamina B12 dele no sangue. Se tiver menor que 700, já pode suplementar, que você já vai trazer benefício. E eu, quando chega a 700, eu suplemento ainda. A minha meta é trazer para 900, 1.000, 1.200 no máximo de vitamina B12 no sangue, sempre na forma metilcobalamina, nunca na forma ciano. Tá? Ela é fundamental para a produção de neurotransmissor, para a síntese de ATP também nas mitocôndrias, para a fadiga física e mental. É algo simples que funciona muito bem. Vitamina D regula a neurotransmissão, que envolve dopamina, serotonina e glutamato, também fundamental para a cognição. E magnésio. Toda vez que eu suplemento vitamina D, aqui o Restaure já vem com a K2-MK7 em dose proporcional. Uma gota de Restaure tem 2.000 unidades de vitamina D3, com a proporção exata de K2, de vitamina E e de vitamina A. Então, você pode individualizar a dose. O paciente precisa de 12.000, toma 6 gotas, que ele não vai ter intoxicação por K2. Isso é até muito raro hoje. A dose máxima de K2-MK7 que a gente trabalha gira em torno de 200 microgramas dia, mas já tenho estudos mostrando doses de 600 microgramas dia sem trazer nenhum distúrbio de coagulação, como as pessoas têm medo da intoxicação. Toda vez que eu suplemento vitamina D, eu preciso ativá-la com o magnésio. E pensando em brain fog, nenhum magnésio é melhor do que o magnésio treonato, porque quando ele está associado, ele penetra melhor na barreira hematocefálica, melhorando todo o potencial neurotransmissor do nosso cérebro. Então, realmente é fundamental para aprendizado, função cognitiva. Tá? Magnésio treonato também ajuda no sono. Né? Você pode utilizar ele de manhã para poder melhorar a função cognitiva e pode ser um auxiliar noturno também para o sono. Tá? E aí, vamos partir para as agulhadas, então. Como que eu faço os protocolos injetáveis no consultório dos pacientes que têm declínio cognitivo? A doutora Débora falou muito bem, com todo o aporte científico, do ácido alfa-lipóico. Ácido alfa-lipóico é um coringa. Você tem que saber trabalhar com ácido alfa-lipóico segunda-feira já no seu consultório.
tá? E venoso, tá? Ele não é intramuscular, ele é exclusivamente endovenoso. Ácido alfa-lipóico, você começa por ele, porque ele faz a detoxificação, ele reduz o estresse oxidativo, ele trata a inflamação, ele limpa o fígado, ele baixa níveis inflamatórios e elevados de ferritina, ele quela metais pesados. Então, olha a importância de preparar o terreno, fazendo essa limpeza com o ácido alfa-lipóico. E ele corre num soro isolado, você não vai misturar nenhum outro componente junto com ele. Tá? 600 miligramas em 250 ml de soro, lento, porque quem não tem o hábito de tomar um ácido alfa-lipóico e corre rápido, ele tem uma ação também hipoglicemiante. Você pode desmaiar o paciente se deixar correr aberto. Então, é devagar, tá? Bem acomodado na sua poltrona, recebendo o ácido alfa-lipóico, uma vez por semana, 6 semanas, depois eu trago isso para frente, é o suficiente para a gente já melhorar a saúde do nosso paciente. Nesse mesmo dia do ácido alfa-lipóico, você pode fazer a coenzima Q10, injetável intramuscular. Ela já não é venosa, ela é lipossolúvel. Então, ela tem que ser no músculo, no glúteo. Tá? 100 miligramas para 2 ml, com todos os benefícios da coenzima Q10. Coenzima Q10, gente, por mais que a gente tenha formulações, tal como a Nutrition traz, de alta disponibilidade, como a Pharma traz o BMT de alta disponibilidade de absorção, a dose intramuscular, ela faz um upgrade exatamente porque ela entrega 100%. Quem aqui já tomou uma dose de coenzima Q10 intramuscular já percebeu isso que eu estou falando, dessa energia que vem alguns dias depois. Então, realmente é muito importante para a recuperação. Então, eu fiz o ácido alfa-lipóico, injetei a coenzima Q10 no glúteo, e aí, sim, eu posso fazer, depois que correu o ácido alfa-lipóico, um segundo soro. Esse aqui a gente combina numa bolsa única de 250 ml, eu combino o pool cognitivo da Central Injetáveis, que tem o alfa-GPC, a L-carnitina e a B5, combino uma ampola de colina, percussor da acetilcolina, e o trio metilador, B6, B9 na forma metilcofolato, B9 na forma peridoxal 6-fosfato, a B12 na forma metilcobalamina, com o benefício da B12 de fadiga e neurotransmissor e também como um auxiliar para reduzir a homocisteína. Homocisteína elevada também eleva o potencial de neurotoxicidade. Então, a gente tem que melhorar o processo de metilação dos pacientes. Então, essa combinação corre no soro depois. Então, vocês entenderam qual a sessão que você vai fazer semanal para cada paciente com distúrbio cognitivo? Coenzima Q10 no glúteo, ácido alfa-lipóico 600 miligramas no soro, terminou, vem para essa segunda bolsa com pool cognitivo, colina e trio metilador. Tá? Quanto tempo de uso que a gente pode fazer? 6 semanas para começar, é o pacote que você vai oferecer para o seu paciente inicial, podendo se estender até mais algumas semanas de acordo com a evolução clínica. Em um dia separado, que ele volta na sua clínica, ele pode fazer o azul de metileno. A gente não faz ele no mesmo dia, ele é sozinho no dia. Igual o ácido alfa-lipóico, eu faço ele sozinho numa bolsa, depois que correu, eu posso utilizar outros ativos endovenosos. O azul de metileno eu faço ele em dias isolados. Tá? Também modula a função mitocondrial, é um vasodilatador cerebral, tem uma ação também desglicante, desglicando o cérebro, desglicando as proteínas circulantes. A glicação, para quem come muito açúcar, farinha, carboidrato simples e refinado, que é o processo de caramelização das proteínas, como que a gente mede a glicação dos nossos pacientes? Como que a gente vê isso? Através da hemoglobina glicada. Se a hemoglobina, que é uma proteína carreadora de oxigênio, ela está caramelizada, glicada, ela não funciona mais. Ela é uma lata velha que está circulando no seu corpo. E aí o paciente tem hipóxia, tecidual, microhipóxia tissular. Tem fadiga, tem cansaço, tem indisposição, tem declínio cognitivo, pelo consumo do açúcar que está glicando. Se a hemoglobina glicada está detectável, acima de 5,7, as lipoproteínas carreadoras do colesterol também estão glicadas, e aquela lata velha cheia de colesterol denso para no seu vaso que está inflamado, e é a gênese da doença ateromatosa.
a mesma albumina que transporta o medicamento que o colega está dando no consultório, está glicada, não funciona. E aí você não tem efeito terapêutico. Está vendo como? Tanto suplemento como remédio não traz resultado se a gente não melhorar o estilo de vida. Eu preciso desglicar esse paciente, eu preciso de ativos e de estilo de vida, jejum intermitente, dieta low carb, exercício físico. Tem vários ativos que a gente pode usar. Fazendo um gancho aqui, tem o Controla da Central Pharma, que reduz muito a glicação e a absorção do açúcar da dieta. Tem a berberina, que é um excelente desglicante. E mais, o azul de metileno, que a gente faz também venoso, que tem essa ação. Tá? Então, a gente tem que enxergar o todo para poder tratar nossos pacientes. Protocolo, vocês gostam de protocolos, então, tá aí o que vocês podem fazer por via oral, né? Lecibrem, podendo ser isolado ou associado numa formulação que eu dei o nome de Cognistress Plus, que tem a carnitina, a coenzima Q10 e o Bacopa. O Mediate, atuando na tríade neurometabólica, e aí os outros ativos complementares. Posso tentar o NeuroHealth? Posso. Posso usar creatina? Devo. B12 tem que estar em nível otimizado. Coenzima Q10, vitamina D3 e magnésio, de preferência o treonato. Isso é uma prescrição para via oral. E as sessões injetáveis. O ácido alfa-lipoico venoso, no soro isolado, coenzima Q10 intramuscular e depois o pool cognitivo com o complexo B e a colina. E em dias isolados, faço o azul de metileno. Você controla, organiza, gente. A gente está aqui também, tem que ter o gerenciamento de clínica. Você vai montar esse protocolo e você vai oferecer para o seu paciente 6 semanas de acompanhamento para ir no seu consultório e receber esse tratamento. Você vai pôr um custo nesse pacote. Depois você pode ter um pacote maior, de 10, 12 semanas, de acordo com a evolução. Então, além de consulta, entreguem resultado para os pacientes de vocês através de planos de tratamento. Tá? Conclusão. Tem ainda 3 minutos para as mensagens finais. Eu falo muito rápido, né, gente? Então, a conclusão que eu trago hoje na aula. A estratégia que eu trouxe é baseada em evidência para o tratamento e prevenção do declínio cognitivo ou do brain fog. O que a gente precisa fazer na prática clínica? Identificar os sinais. Quais são os pacientes vulneráveis, os fatores de risco para o brain fog, para sair do que eu disse no início, do diagnóstico raso de depressão, de ansiedade. É só uma depressão, toma um ansiolítico e volta daqui 2 meses. O paciente ele vai ficar perdido, não vai resolver o problema dele. Tá? Então, você precisa acolhimento e tratar o paciente para além dos antidepressivos. Você é contra antidepressivo? Não, mas eu uso com critério. Tem paciente que não vai responder sem um antidepressivo como uma muleta, uma bengala, por tempo limitado. Né? Depois que você recupera ali seu membro, você joga a muleta fora. O antidepressivo é a mesma coisa. Então, você vai tratar utilizando ele como uma arma útil para quem precisa, mas pensando que você pode ficar sem ele no futuro. A abordagem funcional integrativa, com modificações de estilo de vida, sendo o pilar central, o alicerce, não tem como eu ir além sem mudar o estilo de vida, e com os protocolos baseados em ciência. Para fechar, eu trago algumas mensagens que eu acho importantes para mexer mesmo com a mente de vocês. Enquanto seu corpo estiver saudável, você tem milhares de problemas. No momento que você fica doente, você só tem um problema para você resolver. Então, ensinem os pacientes a cuidarem da própria saúde, sendo vocês como exemplo, com vocês como inspiração, fazendo o certo. Escolham hoje a saúde que transforma gerações. Alimente seu corpo com o que vem da natureza. Mova-se com intenção, movimente-se, faça exercício e descanse para renascer todos os dias. Quando você cuida de si, você ensina sua família, seus pacientes, seus seguidores a viverem com mais presença, amor e propósito. Porque saúde não é só sobre viver mais, é sobre viver melhor e deixar um legado de vida plena para quem você ama. E é exatamente isso que eu ensino com muito mais detalhes numa mentoria que eu tenho para profissional de saúde, que eu chamo de AP, ensinando os pacientes um pouco sobre o meu grande talento que eu falo, que é a minha disciplina, a minha rotina. E que esse talento me entrega a minha maior riqueza, que é tempo útil e disponível para estar com quem eu gosto. Tá? Então, é possível, sim, vocês terem um consultório
bem bom, lucrativo, que seja resoluto para os pacientes, mas que te traga a felicidade de estar ali resolvendo os problemas, através de uma agenda que funciona, de um posicionamento claro que você se coloca para aquelas pessoas e entregando grande produtividade. Para isso tudo funcionar, motivação, propósito, a gente tem que ter propósito de vida. Tá? Eu busquei e encontrei a minha motivação, o meu propósito. E compartilho aí com vocês, porque tudo eu faço é por eles, para que a gente possa, né, ter exatamente tempo de convivência. Deixo minha rede social e meu contato ali no QR Code para quem quiser falar comigo. Meu muito obrigado. Legal, Matheus. Estou esquecendo meu microfone, ligou. Obrigado. Sempre muito bom te ouvir, né? Eu estava ali comentando, falei, gente, ver, né, falar sobre esse Brain, sobre o Mediate, para mim, eu te confesso que também é extraordinário, porque eu também sou usuária. E assim, aquela questão da resiliência mental, que foi a frase que você usou, ela resume tudo que eu sinto assim através do uso do Mediate. É incrível, para quem não conhece, né? Realmente vale a pena. Passa lá no estande da Central Farma, o time de farmacêuticos está lá, né, para recebê-los, e inclusive vai rolar 2 sorteios hoje, tá, da Central Farma, incluindo aí vouchers e tal. Então não deixem de conhecer. Excelente. Né? Sobre a parte dos injetáveis, eu estava até comentando ali com a Irma, quando a gente fala da parte cognitiva, a gente sempre também inclui, e aí vocês percebem isso nos protocolos, as vitaminas do complexo B, né, Matheus? Exato. Você falou muito sobre neuroplasticidade, a B1, por exemplo, o SAMI também, né? Eu usei ali o ácido alfa-lipoico, tem outro, viu, que eu não pus na aula, mas eu posso citar para vocês anotarem, que é a N-acetilcisteína, que pode ser feito por via venosa, 300 miligramas, também ali naquele mesmo dia combinado, que ela tem uma ação antioxidante cerebral que também vai melhorar seu paciente. Exato. E por fim, o último comentário que eu queria fazer é sobre a N-acetil-L-tirosina, que é a NAUT, né? A NAUT, ela tem a capacidade de fazer uma perturbação mitocondrial transitória, ativando pela via do foxo ali as enzimas antioxidantes, que também vão contribuir nesse sentido. Então, vocês têm aí armas na mão. Agora, começar a usar. Começar a usar. Obrigada, viu, querido? De nada. Pode sim. Obrigada.